Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um Notícias da Semana, recapitulando aqui as últimas postagens feitas nos blogs outraleitura.com.br e quando tem alguma coisa lá no criacionismo.com.br também. Lembra você que os blogs estão à disposição, você pode acompanhá-los, usar os buscadores para pesquisar os mais diversos assuntos. O blog criacionismo.com.br, por exemplo, tem mais de 15 anos de história, mais de 15 anos de conteúdos postados ali. Então você pode usar o buscador à vontade e tem ali um verdadeiro banco de dados. O outraleitura.com.br não é tão antigo quanto o criacionismo, mas também tem bastante material e você pode buscar à vontade ali no localizar, né, do blog, para buscar, encontrar ali, pesquisar assuntos que lhe interessem, tá bom? Como eu sempre tenho feito, indico alguns livros também, quero recomendar mais uma vez aqui o livro Grande Conflito, de Ellen White. Esta aqui é a edição missionária que estamos entregando no mundo, neste ano e no próximo ano também, aos milhões. E eu tenho feito aqui no blog, no canal, melhor dizendo, aqui no canal no YouTube, uma série de vídeos comentando, resumindo cada um dos mais de 40 capítulos do livro. Já estou ali pelo capítulo 33, 34. Convido você a acompanhar pela playlist, série Grande Conflito, tá bem? Estou lendo esse aqui agora também, esse livro aqui bem interessante, uma história concisa da Revolução Russa. Daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco mais sobre esse livro aqui, entre outras obras que tenho lido, indicado aqui para vocês, no meu Instagram, no meu Twitter também. Quero convidá-los a acompanhar, caso não estejam fazendo isso ainda. O Instagram é Michelson Borges, e o Twitter é o Twitter agora é o X, né? @criacionismo. Ali também, toda semana, eu compartilho alguns conteúdos, algumas ideias e o material do Reavivados por Sua Palavra. Toda manhã eu faço minha leitura bíblica ali do Reavivados, um capítulo por dia. Estamos agora lendo o livro de Isaías, e depois que eu leio, eu faço meus apontamentos, um resumo do capítulo, compartilho algumas artes também que eu faço no Photoshop, e isso já há praticamente 10 anos, porque já estamos no terceiro ciclo do projeto Reavivados por Sua Palavra. 3 anos, a gente lê a Bíblia toda, lendo um capítulo por dia. Vamos então às postagens, aos principais assuntos destacados aqui no blog outraleitura.com.br, e já aproveito para pedir que você se inscreva aqui no canal, caso não tenha feito isso ainda. Se inscreva ali, acione o sininho para receber avisos de novos vídeos, novos conteúdos, e se gostar do conteúdo, dos conteúdos, compartilhe com seus amigos, com a sua rede de relacionamentos, tá bom? Já se inscreveu? Rapidinho, vai ali, clica no inscrever, e você então fará parte dessa comunidade aqui no meu canal, Outra Leitura, meu canal Michelson Borges. Fica aí o convite. Vamos lá então para as notícias, para os posts do blog outraleitura.com.br, lendo o mundo com as lentes do cristianismo. A primeira é um texto que meu amigo, o Dr. Isaac Malheiros, que é professor de teologia lá no NASP, campus Engenheiro Coelho, postou recentemente no seu Instagram. Está aqui, ó. Muita gente ainda vê a Bíblia como um livro ocidental e branco. No Brasil, ainda há quem pense no cristianismo como um fenômeno religioso de herança colonial ibérica e escravista, ou então uma religião europeia. Nada mais falso, né? A Bíblia é mais multiétnica do que imaginamos. E eventos importantes da história do povo de Deus aconteceram na África, ou, no mínimo, no limite entre a África e a Ásia. Os africanos e os negros estão representados nas narrativas judaicas e cristãs desde o início. Nesse vídeo, no caso aqui eu linkei, né, o vídeo que ele colocou no Instagram dele, Isaac Malheiros, falamos dos cuxitas, lá de Gênesis 10, descendentes de Cã, que geralmente são identificados com os negros africanos, que viviam ao longo do Nilo, entre o Egito e o Sudão. Os cuxitas também são chamados de núbios, ou etíopes, nas versões em português. Eles são descritos como uma nação poderosa na Bíblia, e chegaram a dominar o Egito, a 25ª dinastia, ou a dos faraós negros, né? Na Bíblia hebraica, a palavra cuxita pode ter dois significados. Primeiro, pode se referir aos negros africanos, etnicamente cuxitas, ou, de forma mais ampla, a qualquer pessoa de pele mais escura, mesmo que não seja preta retinta. Não foram europeus ou americanos que levaram o cristianismo para o continente africano, como algumas pessoas pensam de forma equivocada. A história da igreja mostra claramente que muitos africanos já eram
cristãos séculos antes da chegada dos primeiros missionários ocidentais e mais de 5 séculos antes do nascimento do Islã. Atestando esse fato, o reino africano de Aksum, rival do reino de Kush, tornou-se o primeiro reino cristão da África, quando seu rei, Ezana, se converteu por volta do ano 325. Tem também a revelação interessante de que já havia muito tempo atrás africanos que guardavam o sábado, né, identificados com a nação de Israel, que nos leva a pensar que a rainha de Sabá, quando esteve lá visitando Salomão, levou a verdade bíblica do Deus de Israel para a região dela, e depois temos também ali o eunuco da Etiópia, o eunuco etíope, funcionário de Candace, buscando mais compreensão do Deus de Israel lá em Jerusalém, nos tempos dos discípulos. Então, essa história é bem interessante, e infelizmente muita gente hoje, movida à ideologia política, acaba tentando desconstruir esse legado tão bonito que nós temos na Bíblia Sagrada. Vamos lá? Análise de rochas e lava revela que núcleo da Terra pode estar vazando. Uma nota aí postada no Instagram do R7, dá conta de que após analisarem rochas ígneas e fluxos de lava na ilha de Baffin, no Canadá, pesquisadores do Caltech e do Woods Hole Oceanographic Institution encontraram evidências de vazamento do núcleo terrestre. A hipótese é baseada em vestígios de hélio 3 identificados nas amostras coletadas durante o estudo. O isótopo em questão é extremamente raro no planeta. A proporção de hélio 3 encontrada em relação ao hélio 4, muito mais comum, era 67 vezes maior do que o esperado na atmosfera. Sendo assim, a conclusão é que a origem do isótopo seja do núcleo terrestre. Caso a hipótese seja posteriormente confirmada, os cientistas terão maior facilidade em analisar o material que compõe a camada mais interna do planeta, inacessível às tecnologias que temos à disposição hoje em dia. Quando li isso, lembrei de um texto de Paulo em Romanos 8, 22 e 23, que diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 22 e 23. Missão a favor dos não alcançados, parte 2, é o comentário semanal que eu faço aqui em meu canal, da lição da Escola Sabatina dos Adultos e também, às vezes, unindo aí as duas, né, a lição dos jovens. Então, caso você não saiba ainda, toda semana eu faço aqui um breve comentário em vídeo da lição, um resumo, né, da lição da Escola Sabatina, e espero que, juntamente com outros bons comentários que há por aí, como o da Novo Tempo, por exemplo, Lições da Bíblia, dirigido lá pelo meu amigo pastor Vinícius Mendes, esse aqui também seja uma contribuição, especialmente aos professores, né, que compartilham todas as manhãs de sábado na Escola Sabatina o resumo da lição. Antagonismo existente entre cristianismo e comunismo, e aqui, de novo, né, eu menciono esse livro aqui, que é citado aí nessa matéria, que é a História Concisa da Revolução Russa, de Richard Pipes. É um livro bem interessante. Para você ter uma ideia, aqui no Washington Post, Book World, é dito que Richard Pipes é um dos maiores historiadores americanos. No New York Times está escrito assim que Pipes mostra uma profunda condenação da Revolução e seus desdobramentos, argumentando convincentemente que os excessos de Stalin foram uma inevitável consequência dos de Lenin. Ele é professor de História de Harvard e especialista em União Soviética e Leste Europeu. Richard Pipes analisa os períodos imediatamente anterior e posterior à Revolução Russa, revendo o assassinato da família Romanov e a política soviética de sufocar etnias, nacionalidades e combater religiões. Essa de sufocar etnias ou sufocar grupos, depois nós vamos voltar aqui a esse assunto daqui a pouquinho numa outra postagem, mas parece ser uma vocação da Rússia, né? Esse sufocamento de etnias, nacionalidades e grupos e combater religiões. Resultado de anos de pesquisa do autor, este livro destaca os principais eventos que culminaram na Revolução Russa e os desdobramentos deste importante fato na história do século XX. Recomendo esse livro aqui, é um livro pequeno, né? Tem umas 400 e poucas páginas, mas o formato dele é menor, né? Então dá para você
se divertir com essa leitura aqui. E nesse artigo aqui, de um pastor batista, chamado Willie Robert Henriques, publicado no Gazeta do Povo, ele começa com uma citação do livro Revolução Russa. Para os marxistas, cultura é a superestrutura erguida sobre as bases da economia, refletindo os interesses e valores das classes dominantes. A religião não passa de uma crença primitiva, relíquia de um tempo em que os homens ainda se esforçavam por entender o mundo ao redor. É um instrumento utilizado pela classe dominante em termos econômicos para manter os trabalhadores subjugados. Por isso, o triunfo do socialismo trará uma nova cultura, expressão dos interesses e valores do proletariado em ascensão. A religião desaparecerá. Dessa forma, bem direta, o historiador Richard Pipes comenta em seu livro A História Concisa da Revolução Russa a relação entre cultura e religião e o comunismo bolchevique. Como o título do livro diz, Pipes apresenta um panorama histórico da Revolução de 1917 na Rússia, bem como os desdobramentos diretos que se deram entre as diversas alas da sociedade russa pós-revolução. É mais uma evidência de que religião e comunismo, religião e socialismo, marxismo não combinam. A religião deveria desaparecer para os primeiros líderes marxistas, comunistas. E o pastor aqui faz uma análise bem interessante. Eu quero recomendar a você a leitura deste artigo aqui, tá bom? Não vou poder comentá-lo agora e ler tudo, né? Mas são reflexões muito boas que o pastor Willie Robert Henriques faz aqui nesse texto dele, nesse artigo. Suprema Corte Russa, falando em Rússia, né? Declara movimentos LGBT organizações extremistas. Diz assim a nota que Vladimir Putin classificou de organização terrorista, ou melhor dizendo, organização extremista, todos os movimentos LGBT. A partir de 30 de novembro, todos os membros de movimentos LGBT na Rússia poderão ser presos e julgados por associação a organizações extremistas. Torna-se, portanto, ilegal e punível com pena de prisão, na Rússia, ostentar símbolos associados com o movimento LGBT, como a bandeira do arco-íris. A decisão da Suprema Corte russa não especificou exatamente quais movimentos LGBT estão incluídos na lei, dando a entender que todos os movimentos, inclusive os internacionais, passam a ser vistos como organizações extremistas na Rússia. De acordo com analistas, como não há uma definição clara sobre quais organizações foram banidas, essa indefinição poderá levar a uma caça aos homossexuais na Rússia, com pessoas acusando seus desafetos de serem homossexuais e, por isso, de poderem estar associados a organizações extremistas. A perseguição na Rússia aos grupos LGBT se intensificou após o início da invasão russa na Ucrânia, com Putin usando isso como propaganda para demonstrar aquilo que classificou como sociedade ocidental degenerada, ao mesmo tempo em que apresenta a Rússia como o farol conservador da família e dos bons costumes do mundo. Há uma semelhança aqui, de certa forma, com a posição de alguns movimentos islâmicos, não só os extremistas, né, mas alguns países também islâmicos. Alguns desses aí não toleram também a presença de movimentos LGBT. Alguns países desses islâmicos matam homossexuais. E aqui nós vemos na Rússia também uma pretensa defesa do conservadorismo da família e a perseguição de grupos como os grupos LGBT. E eu mencionei, né, ao citar esse livro aqui, que a Rússia tem uma vocação aí de perseguição a certos grupos, né, inclusive religião. E aqui nós vemos uma incoerência, né, porque muitos desses grupos LGBT criticam o cristianismo conservador, criticam a Bíblia e se esquecem de que, na verdade, foi esse cristianismo, ou essa visão, digamos, judaico-cristã, que legou ao Ocidente a liberdade de expressão, a liberdade de crença, essa liberdade que permite, por exemplo, movimentos LGBT realizarem paradas gays, né, em países democráticos ocidentais, cristãos, e também, por exemplo, lá em Israel, país também democrático, imerso numa cultura judaica. Então, é lamentável, né, isso que está acontecendo na Rússia, é absurdo aquilo que acontece em alguns países islâmicos em que homossexuais são mortos, mas serve de reflexão para perceberem que talvez estejam apoiando as causas erradas e condenando aqueles que, na verdade, os toleram, os até acolhem, né, e respeitam seus direitos como cidadãos, como seres humanos criados
também por Deus. Filho de fundador do Hamas, Brasil precisa entender que Hamas é um grupo selvagem. Aqui uma entrevista que o famoso filho do Hamas, né? Esqueci agora o nome dele. Já coloquei aqui no meu canal também um vídeo com ele, já um vídeo antigo, né, em que ele fala ali longamente sobre a questão do Hamas. Ele que é filho de um dos principais líderes, fundador do Hamas, portanto, como se diz, né, ele tem lugar de fala, ele sabe o que está falando, obviamente. E aqui nessa entrevista ao CNN, ao canal CNN, ele fala sobre a selvageria do grupo Hamas. Vale a pena ouvir alguém que sabe das coisas. A face nefasta do comunismo, esse assunto voltou a ser destaque aí, né, na imprensa, nas redes sociais, enfim, com a indicação de um autodeclarado comunista, né, para o STF. E aqui então eu trago alguns vídeos já postados em meu canal. Assista a este filme e conheça a verdadeira face do comunismo. É o filme da Milada, né? É muito bom esse filme aqui, recomendo a você, tem esse título aí, Milada. Outro vídeo aqui, o Livro Negro do Comunismo, que é um documento histórico importantíssimo, um calhamaço com a documentação de quantas pessoas foram mortas nos regimes comunistas ateus. Deixa o nazismo na poeira, né? Porque a cifra chega à casa dos 100 milhões de mortos, né? Então, realmente, China comunista, Rússia comunista, e outros países mais aí têm promovido realmente uma matança e perseguições ali, né? Então, vale a pena lembrar disso, ler esses documentos históricos. Se você duvida desses documentos aí seculares, quem sabe até eu recomendo a você livros da CPB, como, por exemplo, Ainda que Caiam os Céus, do pastor Mikhail Kulakov. Ali ele conta como foi viver na Rússia comunista, na União Soviética comunista, e a perseguição, as torturas e banimento para a Sibéria que pastores e religiosos sofriam por simplesmente defenderem a fé cristã. Outro vídeo aqui, as 45 metas do comunismo, quase todas cumpridas. Isso aqui é impressionante, porque há uma agenda, e quando você vê que essa agenda já está praticamente cumprida, você vê que realmente a coisa funciona e havia uma estratégia. Não é loucura, não é ilação, não é viagem de pessoas que têm teorias conspiratórias na mente, né? O comunismo existe, o comunismo é praticado, hoje talvez não tanto como algo, como um sistema político ou econômico, mas ele está aí permeando ideias, né? Existe. E havia metas estabelecidas no passado que estão realmente aí praticamente todas cumpridas. Assista esse vídeo, você vai entender o que eu estou falando aqui. Comunismo na União Soviética. Adventista chora ao lembrar. Esse senhor aqui, um adventista lá na Rússia, ou na Ucrânia, não me recordo agora, ele é entrevistado por um jovem adventista que viveu por lá, e quando esse jovem diz que no Brasil há pessoas que flertam, que admiram o comunismo, acham isso bonito, esse senhor chorou e parecia assim não acreditar no que estava ouvindo, porque ele viveu as agruras, as perseguições, os absurdos praticados durante o tempo do comunismo lá na União Soviética, na ex-União Soviética. E realmente é impressionante ver como ele reage ao que esse jovem brasileiro disse. Albanesa, ateia e comunista, conta como conheceu Jesus. Então, essa entrevista aqui é muito boa, eu conversei com ela, ela foi comunista, não cria em Deus, naquele regime em que ela cresceu, na Albânia, e é maravilhoso ver como Deus a encontrou, como ela aceitou o evangelho, e ela então fala sobre a realidade de ter crescido num país comunista. Mais uma vez, lugar de fala, para usar essa expressão aí que inventaram, né? Ela sabe muito bem o que está falando porque viveu lá. Outra que viveu, né, que conheceu a realidade do comunismo em seu país, ela é ucraniana, eu a entrevistei aqui e vale muito a pena assistir a isso aqui, esse vídeo aqui da Svitlana, a vida depois do comunismo. Muito boa essa conversa que eu tive com ela. Cristão é torturado no regime comunista chinês. A minha esposa leu esse livro aqui, do irmão Yun. É uma história muito interessante, né? E eu recomendo esse vídeo aqui para você também, essa resenha. Pastor Enoque de Oliveira, um pregador, um líder de gerações passadas, aí, muito conhecido na Igreja Adventista, inclusive é autor do livro A Mão de Deus o Leme, da CPB, fala nesse pequeno vídeo aqui sobre o adventismo e o comunismo na ex-União Soviética.
ele conheceu essa realidade e conta aqui nesse trecho de um sermão, isso aí, está no meu canal também. Prisioneiros em Cuba e na União Soviética, mais uma resenha de livros aqui, 2 livros da CPB, né? Um já mencionei, Ainda que Caiam os Céus, e o outro, Prisioneiro em Cuba, de um pastor adventista que foi preso lá no regime comunista castrista, né, na ilha de Cuba. Líderes cristãos se unem em prol da liberdade religiosa em Cuba, falando nisso, né? O objetivo é chamar a atenção das autoridades para a intolerância aos cristãos. Sim, a ilha que alguns têm por paraíso, paradisíaca, na verdade, ali enfrenta fome, perseguição, castração das liberdades e hostilidades aos líderes ou aos cristãos, né? Então aqui uma série de líderes cristãos, vários líderes cristãos se uniram para pedir, né, liberdade religiosa, respeito lá em Cuba. Vamos orar por eles, né? Quem sabe alguma autoridade os ouça, né? Mas está difícil, realmente é complicado. E Cuba está no ranking 2023 dos países, dos 50 países mais perigosos para cristãos viverem, segundo o Ministério Portas Abertas. Mais de 1.000 incidentes de violação da liberdade religiosa foram registrados em Cuba. Então a coisa realmente lá é bem complicada. Oremos por nossos irmãos cubanos. Cristãos woke, como eles desconsideram a Bíblia, um vídeo foi na verdade uma palestra que eu apresentei numa igreja recentemente, e aqui está então o vídeo para que você possa entender um pouco melhor que cultura é essa, a cultura woke, e como isso afeta o cristianismo. Hamas mutilou e estuprou mulheres antes e depois de mortas. Os relatos de atrocidades no ataque a Israel. Quando eu falo disso aqui, tem pessoas que vêm dizer nos comentários, né? Então você não se importa com os palestinos. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ao destacar aqui as atrocidades de um grupo terrorista, eu não estou com isso endossando a morte de inocentes, de civis ali na faixa de Gaza. Eu lamento muito isso tudo. Eu oro por essas famílias e pessoas, tanto de Israel quanto do lado palestino. Peço muito a Deus que esse conflito se encerre logo, que os terroristas sejam todos presos e punidos devidamente, segundo o rigor da lei. Mas aqui, quando eu mostro algo como esse relato, que por sinal foi publicado aqui na BBC Brasil, mostra como realmente os terroristas do Hamas foram malvados é pouco, né? Foram selvagens, não dá para acreditar que um ser humano possa fazer uma coisa dessa. Eu vou deixar que você leia, porque eu não vou nem mencionar aqui, as coisas aqui são bárbaras demais, são terríveis, e são relatos feitos por médicos, pessoas que fizeram as necrópsias. Os terroristas estupravam pessoas, mulheres, e matavam essas mulheres durante o estupro, e depois ainda continuavam estuprando quando elas já estavam mortas. Violação de cadáver, na verdade, também, além de abuso de seres humanos. Então, não dá para entender essa selvageria. Será que essas pessoas acham realmente que terão direito a um céu hipotético, no qual terão lá acesso às suas virgens, né? É isso? Matando pessoas, mutilando pessoas, estuprando inocentes? É isso? Muitas pessoas abandonam a fé, na verdade, quando vem esse tipo de coisa e acham que os religiosos são assim, ou que a religião pode gestar esse tipo de coisa, né? É lamentável, para dizer o mínimo, e é bom que as pessoas saibam disso aqui, porque não podemos concordar, tolerar que esse tipo de coisa exista em nosso mundo. Mas, infelizmente, eu entendo que só a volta de Jesus realmente vai resolver o problema do mal instalado no coração humano, que o torna um bárbaro. Israel é o termômetro do mundo, considerações bíblicas relevantes sobre o papel de Israel na interpretação profética relacionada com os tempos finais. Aqui um texto, eu coloquei aqui continue lendo, né, que é um texto muito bom, que foi publicado lá no canal oficial da Igreja Adventista, o portal de notícias da Igreja Adventista América do Sul, um artigo muito bom que vale a pena ser lido, para entender um pouco melhor essas questões envolvendo aí Israel, Palestina, enfim, tudo isso que está aí na ordem do dia. Ansiedade climática, buscas sobre crise ambiental em português aumentaram 73 vezes no Google em 5 anos. Quer dizer, o assunto ele está também aí na boca do povo. A ideia é manter realmente o povo, né, a população, num estado de preocupação, de medo.
até porque quando se faz isso é muito mais fácil levar avante algumas decisões, algumas leis, como tenho falado aqui já há muito tempo no meu canal sobre a questão do ecumenismo. Leia esse texto aqui da Media Talks e depois também, se não viu ainda, assista esse vídeo, o ecumenismo 15 anos depois. Isso aqui eu já comentei e eu acredito que fico por aqui então. Sim, esse vídeo aqui também é muito bom, do canal do pastor Eleazar Domini, porque Ellen White fala que Jesus era o Filho de Deus antes da encarnação. Alguns anti-trinitarianos vêm com o argumento de que Jesus ele é chamado de Filho de Deus antes de nascer aqui na Terra, então ele foi gerado pelo Pai. Pois é, mas a palavra Jesus, o nome Jesus também, ele é dado quando ele encarna e é usado lá para trás também de maneira generalizada na Bíblia, né? Porque você não ficaria estranho ter que escrever, por exemplo, toda hora a segunda pessoa da divindade. Então, é normal usar-se o título Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não foi morto na fundação do mundo, ele foi morto quando veio à Terra, mas o texto bíblico diz que seu sacrifício já estava disponível desde a fundação do mundo, né? Ele é chamado de Cordeiro antes de se tornar o Cordeiro de Deus. Então, realmente, são argumentos muito furados, esses que anti-trinitarianos usam para tentar desfazer a doutrina da Trindade, e pior, ao rebaixar Jesus, ao colocá-lo como um Deus gerado ou algo assim. Tá? Fica então por aqui. Essas foram as notícias postadas aí nas últimas 2 semanas em meu blog outraleitura.com.br. Espero que tenham sido úteis para você. Como eu sempre tenho dito, eu leio e comento essas notícias sempre com o viés do cristianismo, enxergando o mundo com as lentes do cristianismo. E tudo isso, com certeza, nos mostra, mais uma vez, que a Bíblia tem razão, que as profecias estão se cumprindo e que nós devemos estar preparados para a breve volta de Jesus. Atentos aos sinais que nos rodeiam e, principalmente, atentos à nossa condição espiritual, nossa relação com Deus. Você está em paz com Deus? Você está pronto para a volta de Jesus ou para o que vier à sua vida aí adiante? Precisamos de comunhão constante com o nosso Deus, não é verdade? Um abraço para você e Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.